Olá, querido público! Estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, sempre com uma alegria imensa de estarmos aqui junto com vocês, que semanalmente nos acompanham nessas temáticas que sempre são importantes para trazer conhecimento, para trazer inspiração, para sanar dúvidas, inclusive, né, de todas as áreas, das mais variadas áreas, inclusive, né, seja do direito, seja aquilo que diz respeito ao acesso à justiça também, e especialmente aqui também saúde, que a gente gosta muito de conversar sobre, especialmente porque é teu direito, né? Direito à saúde. E hoje, para falar sobre saúde, nós trouxemos aqui um grande médico, um grande ginecologista, inclusive uma grande referência, não só aqui na cidade de Curitiba, mas também no Paraná, no Brasil, enfim, de família de médicos, que traz aqui então um grande legado para nós, que é o doutor André Feres. Doutor, seja muito bem-vindo ao Direito e Justiça. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Fico muito feliz, doutor. E hoje a gente vai falar de uma temática bem importante, até estávamos conversando aqui nos bastidores, claro que não vamos nos restringir a ela, mas ela é bem importante, que é a incontinência urinária, né, doutor? Sim. É um tema que acho que todo mundo precisa saber, né, especialmente as mulheres, tem muita mulher sendo atingida por esse problema aí, sofrendo em decorrência dele, nem sabe o que está acontecendo, não é verdade? É verdade. Isso constrange muito a mulher e atrapalha muito a vida das mulheres curitibanas, né? É verdade. E além desse assunto também, o doutor tinha comentado comigo que hoje o doutor lança um novo olhar na medicina, especialmente nessas questões que envolvem a sua área especificamente, né, mas não se restringindo a ela, que é olhar para o todo da pessoa, né, do seu paciente, para tentar encontrar a origem do problema, a raiz daquele problema, e inclusive tratá-lo antes mesmo dele trazer ali uma repercussão negativa para aquele paciente, não é mesmo? É verdade. Nós temos a medicina tradicional, que é uma medicina maravilhosa, e ela trata a doença quando chega a doença. Mas hoje, na modernidade, isso é inadmissível. E nós temos uma nova visão de uma nova medicina que veio para dar os braços a essa medicina, que é a medicina preventiva. Olha só. Que vai tratar o que causa a doença e evitar o problema maior no futuro. Perfeito. Olha lá, gente, nosso programa hoje, como vocês viram, está imperdível com o doutor André Feres aqui. A gente vai, então, entrar nessas temáticas aqui, tentar aprofundar ao máximo, para que você em casa conheça cada vez mais todos esses aspectos, inclusive possa também aqui, com base nisso tudo que o doutor André vai falar, cuidar muito melhor aí da sua saúde. Mas enquanto isso, a gente vai chamar o nosso patrocinador e depois a gente volta aqui com o doutor André para continuar essa conversa maravilhosa. Fica aí, não vai embora não. Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Voltamos então aqui com o nosso Direito e Justiça, e como eu adiantei anteriormente aqui na nossa chamada do programa, nós estamos com o doutor André Feres, que é aí um grande ginecologista, médico aí conceituadíssimo na nossa cidade, na capital paranaense, que inclusive, né, doutor, vem trabalhando com uma inovação, que é um olhar diferente para a medicina. Como o doutor falou, não que a medicina tradicional não seja importante, pelo contrário, sempre foi, sempre será, mas se a gente pode melhorar, na verdade, se a gente pode olhar para o todo, para o paciente de uma forma diferente, né, inovadora, que traga a ele o maior conforto, é sempre melhor, não é mesmo? É verdade. E a gente sabe que, como diziam os gregos, o conhecimento liberta. E o que nós temos hoje de evidência? Antigamente o médico conhecia bem a paciente. Ele ia na casa, conversava com a família, fazia o diagnóstico certo, dava o remédio certo e curava.
Hoje, com tanta tecnologia, às vezes o médico não conversa com o paciente. Pede exames extremamente avançados e não faz diagnóstico. Consultas online, tá? Inclusive, Consultas né? online. Então, hoje nós temos uma realidade na qual a medicina tradicional trata o problema quando chega, mas nós temos uma abordagem mais holística, na qual a gente tenta e luta para evitar que surja o problema. Exatamente, isso sim é a dita, né, medicina preventiva, que está tão agora em foco, né, quando a gente fala desse tratamento, dessa possibilidade de, então, prever, né, e se adiantar para não ter o problema, para evitar o problema, porque hoje, né, não falta tecnologia, né, doutora? A gente está no momento assim, eu sempre comento até aqui no programa que nós chegamos, né, nós somos privilegiados, porque a gente chegou a viver, estamos vivendo um momento assim ímpar no mundo, né? Se a gente comparar a história da humanidade, nós, inclusive, nós dessa faixa etária, nós vivemos muita coisa, desde o analógico, não é mesmo? Até agora o digital, superamos em várias fases e hoje a gente está experimentando isso que a gente tem de melhor, né? Seja com equipamentos, seja com medicamentos, enfim, os laboratórios, o avanço, peptídeos, né? Enfim, hoje, como eu já estava falando nos bastidores, se a gente, você mesmo até ressaltou, né, que você pode morrer sem estar doente, vai envelhecer, simplesmente não precisa ficar ali numa cama, prostrado e doente, as pessoas cuidando de você sem você conseguir se mexer, sem conseguir andar, alguém te alimentando ou você internado. Simplesmente, né, acabou, mas viveu com qualidade. É verdade. Mas desde que, né, tem um porém, né? É verdade. Se você pegar uma doença super grave chamada endometriose, essa doença, nas estatísticas brasileiras e americanas, ela corresponde a 10% das mulheres. Só que, na verdade, é muito mais. Porque as estatísticas que nós temos vêm do convênio particular e um pouquinho do SUS. Existe toda uma gama gigantesca de população que não é investigada. Essa doença, por exemplo, é uma doença que, sem tecnologias, a gente faz diagnóstico. Olha. Quando o médico conversa com a paciente, ele procura sintomas que ela não chega contando, ele faz o diagnóstico e ele vai evitar um problema, porque hoje a gente sabe em algumas estatísticas que a paciente que tem endometriose, ela demora 14 anos para ser diagnosticada. E ela é diagnosticada quando a doença já é grave e já gerou infertilidade. A incontinência urinária que nós falamos. A paciente, muitas vezes, ela começa com pequenos sintomas, a doença começa pequenininha, bem delicada, perde urina quando faz esforços muito intensos em situações bem específicas. Essa paciente vai se adaptando à realidade. E quando chega no futuro, ela tem uma lesão anatômica tão importante e vai ser submetida a uma cirurgia muito grande com as famosas telas. Nós temos hoje tecnologias como laser, que em muitos casos vão evitar que a gente chegue nesse estado tão grave para a paciente. Ou seja, né, as tecnologias que estão aí se prestando justamente a minimizar esse impacto tão agressivo, né, que as mulheres, especialmente com esses problemas, né, especialmente disfunção no aparelho urinário, acabam sentindo, experimentando ao longo da vida, né, porque aí são várias questões, né, doutor, desde a questão do parto, da própria gestação, enfim, outros problemas todos, não sei se infecção ao longo da vida também pode ter um impacto, aí o doutor que vai nos esclarecer, né, e tantos outros problemas, até o modo de vida dessa paciente, que pode estar comprometendo essa saúde e até ali o assoalho pélvico dela, que é o grande responsável, acho que por essa disfunção urinária, não é mesmo? É verdade. Em muitos casos, a gente vê que, infelizmente, nós vivemos numa era de super especialistas. Você vai no médico e ele fala assim, eu só cuido dessa partezinha do corpo, mas ele esquece do resto. A parte emocional e psíquica participa da parte urinária, a parte hormonal da mulher participa de todo o revestimento do músculo que dá a continência. A parte metabólica e as próprias vitaminas, se não equilibradas, podem estar ligadas às disfunções. Então, quando nós abordamos uma paciente que possui, por exemplo, incontinência urinária, que é a perda de urina quando faz esforços físicos, começando às vezes dos menores, depois avançando dos maiores, depois para os mais simples, essa mulher,
Quando ela é toda equilibrada, muitas vezes nós derrubamos os sintomas e derrubamos a doença. Uhum. Mas muitas vezes o que que acontece? Ela vai no médico com perda urinária, ele indica uma cirurgia, Uhum. faz a cirurgia e não resolve o problema. Porque Uhum. o problema está ligado a vários fatores. Uhum. É o que a gente chama na medicina de causa multifatorial. Uhum. Então nós temos que ter a delicadeza e o cuidado de fazer um mapeamento da paciente, organizar todos esses processos, daí sim a gente vai ter um resultado duradouro e eficaz para a vida dela. Uhum. Ou seja, uma integração mesmo, né, entre exames, análise, enfim, todo esse diálogo também com a paciente para entender, né, o modo de vida, enfim, todas as situações que ela experimentou, para poder chegar no diagnóstico, não é simplesmente fazer um exame e acabou, vai ver ali o assoalho pélvico, vai fazer uma, sei lá, uma radiografia ou um exame mais complexo, uma ressonância, analisar aquilo e bastou. É muito maior do que isso, né, doutor? É verdade. Uhum. No caso que a gente está conversando de perdas Uhum. urinárias, Uhum. nós sabemos que a alimentação é importante. Uhum. A alimentação, ela vai estar ligada às fibras que dão a sustentação da pelve. Uhum. A formação de colágeno, Uhum. ácido hialurônico, todo esse processo tem que ser revisto. Uhum. O sono, que a gente comentou, né? Sono tão É precioso. importante porque ele é o maior restaurador do corpo humano. Uhum. O sono produz testosterona. O sono REM, que é a fração do sono, que é aquela fração nobre do sono, Uhum. produz testosterona, que é um hormônio fundamental para dar para as fibras musculares do períneo Uhum. a continência. Uhum. Então, se a gente não tiver uma abordagem holística, como a gente citou, Uhum. a gente vai correr o risco de indicar já uma bomba atômica para matar um mosquito e não vamos ter resultados. Uhum. Exatamente. Daí por isso que as mulheres falam, eu fiz tal coisa lá, tal cirurgia e não resolveu. Eu já Sim. ouvi vários relatos nesse sentido. Não adiantou, fiz isso e não resolveu. Então, aí quem ouve, né, tá de fora, fala, então por que eu vou fazer? Se não resolve, não é? Altamente doloroso, difícil e tal, demora para cicatrizar e tal, e daí você fica naquela, né? Dependendo da abordagem que for, então, dada àquela paciente ou concedida a ela vai ficar talvez na mesma situação. Por isso a necessidade, então, de que o profissional realmente tenha essa visão integrada para que essa paciente tenha o resultado esperado, né? É verdade. E na medicina existe uma tônica, né? A clínica é soberana. Uhum. O que é isso? Existe uma matéria da medicina chamada propedêutica. Uhum. Existe uma parte do exame físico chamada anamnese. Uhum. O que a gente pode fazer que é importante? Anamnese, conversar com a paciente. Me conta a história da sua família. Quais eram as doenças que existiam nos seus familiares? O que gerou problema na sua mãe, na sua avó? A gente mapeia a história familiar. Depois vem uma parte do exame, da consulta, que é a história da paciente. O que você passou na sua vida? Você já ficou internada? Não ficou? Teve algum problema? Não teve? Sofreu uma cirurgia? Não sofreu? O que a gente vê hoje é que o médico não usa tempo para isso. Uhum. Ele chega perto da paciente, ele escuta a queixa principal e ele pede um monte de exames. Uhum. Antigamente o médico não pedia exames, fazia diagnóstico e curava a paciente. Uhum. Exatamente, né? Por isso que mudou, né? 20, 30 anos atrás a gente lembra, né? As consultas eram mais extensas, o médico perguntava, né? Queria saber de todo mundo, né? Inclusive, como é que tá? Eu lembro que eu ia no médico, como é que tá a mãe? E como é que tá o pai? Né? E hoje em dia, né? Então, eu acho que com o que você tem mesmo? É um exame. Esses dias mesmo, eu estava com um problema no ouvido, fiz uma consulta, nem 5 minutos. Aí ele falou, faça uma audiometria. Só. Daí até meu marido questionou, ele falou, mas audiometria? Só isso ele pediu? Foi isso, vamos fazer, depois eu volto. Quer dizer, essa falta de contato, essa falta de, sabe, de tato até, né, com o paciente, que às vezes está com um problema ali que realmente está comprometendo o seu dia, o seu trabalho, né, o seu lazer, né, e de repente você não tem esse cuidado que a gente tinha lá no passado. Então, teve digamos assim, uma melhora nessa questão tecnológica, mas, por outro lado, perdeu-se. Eu acho que em todas as áreas foi assim, né? A gente ganhou muito num aspecto, desenvolvimento, tecnologia, enfim, e, por outro lado, a gente perdeu muito essa questão humana, né, do contato, da vontade de saber, verdade. de entender, né, vamos lá, vamos investigar, de repente, talvez seja isso, né, pela experiência, eu acho que de repente, mas vamos ver, né? Claro, os exames estão aí para demonstrar cabalmente, mas acho que esse
esse tato, né? Essa sensibilidade que é E olha que necessária. coisa interessante, doutora. Eu passei por isso essa semana. Aham. Eu estava com um casal de pacientes, ela Uhum. gestante, Uhum. primeira gestação. Essa paciente foi fazer uma ecografia com uma médica excelente tecnicamente, eu conheço bem ela. Uhum. Só que eu parei de indicar a médica. Por quê? Porque ela é fria. Uhum. E ela vive a medicina americana. Olha, seu diagnóstico é esse, as consequências são essas, eu não vou mais falar sobre isso, fale com o seu obstetra e segue-se a vida. Uhum. E essa médica chegou para a família não conseguia horário para o exame, fez a eco com ela. Uhum. Ela falou, ó, o seu filho tem 6 dedos no pé direito Uhum. e 6 dedos no pé esquerdo. Fale com o seu obstetra. A falta de cuidado, de amor, de carinho, Empatia, né? deixou a paciente em pânico. Por quê? Porque a médica, ela poderia ter falado, olha, a ecografia morfológica mostra que seu bebê é perfeito, Uhum. tudo é maravilhoso. Uhum. O único porém é que existem 6 dedinhos. Olha, eu sei da medicina que é só fazer uma cirurgiazinha que nem fica marca quando nasce o bebê. Uhum. Ela não quis fazer isso. Ela Por quê? preferiu dizer que o problema era um problema, aquilo, gigantesco. Porque eu sempre falo no consultório, ninguém pode dar amor se não recebeu e não tem amor. Uhum. E hoje nós estamos vivendo um momento que, apesar de grande tecnologia, como você citou, Uhum. um momento de frieza humana. É. E as pessoas estão tecnológicas, presas em tablets, em celulares, em coisas high-techs, e elas estão esquecendo do valor que existe da gente olhar no olho, Uhum. conversar, acalmar, tranquilizar, do poder que existe no calor humano. É, exatamente. Se perdeu e a gente achou que com a pandemia isso fosse mudar, né? Sim. A gente ainda estava entrando nessa era mais tecnológica naquele momento, ainda não estávamos, né, tão como estamos hoje, mas a gente teve uma ideia totalmente equivocada, que as pessoas iriam ter muito mais empatia, mas isso não aconteceu, né? É verdade. Infelizmente. Bom, doutor, ainda temos muito para conversar, tá? Mas eu vou chamar agora a nossa coluna aqui, semanal também, para que traga e transmita mais informações aí de qualidade, para que nós saibamos também aí cada vez mais sobre os nossos direitos, sobre a justiça, enfim, tudo aquilo que a gente gosta de trazer, sobre a verdade aí para você. Vamos lá? A lei universal de causa e efeito rege toda a natureza e também precisa ser observada nos tratamentos dos males do corpo. A Clínica de Medicina Oriental Ueda, especialista na técnica do Emmengaku, vem ajudando pessoas de todas as idades a restaurarem sua saúde há 44 anos, tanto no Japão quanto no Brasil. A medicina oriental busca o tratamento da causa das doenças para o resgate da saúde de todo o organismo, soltando e tirando a rigidez dos músculos e tendões, alongando e devolvendo os nervos para o seu lugar. Resgata-se sua função natural e o fluxo energético do corpo, melhorando a fluência da corrente sanguínea e devolvendo vitalidade no funcionamento de todos os órgãos. A técnica do Emmengaku trata insônia, depressão, Parkinson, diabetes, pressão alta, disfunções hormonais e linfáticas, ptose visceral, problemas do trato digestivo, má circulação sanguínea, dores musculares, pescoço, coluna, ombros, região lombar e pernas. Para mais informações, entre em contato pelo fone 41 99 734 9591 e visite também as nossas redes sociais. Clínica de Medicina Oriental Ueda, Rua Cândido Xavier, número 232, Batel, Curitiba, Paraná. Voltamos então aí depois da nossa coluna e vamos falar sobre um tema que é dos mais importantes, doutor André, que toca muito assim o emocional dos casais, das famílias, que é justamente a infertilidade. Imagino que o doutor atenda aí
muita gente deve se deparar com muitas questões, e aí a gente entra naquela questão da empatia tão importante que o doutor tem muito, né, para poder tratar, atender e conseguir trazer a solução mais adequada, né, para esse casal, para essa família que tanto quer aí poder ter uma família maior, né, contar com filhos, enfim, e essa É expectativa verdade. tão bonita de vida, né? E é interessante porque a gente conversa Uhum, e o conceito universal é o mesmo, né? uhum, O que que a gente vive hoje na cadeira da fertilidade? A gente vive uma realidade na qual os casais tentam um tempo engravidar e vão no infertileuta. uhum, E nós temos excelentes infertileutas. Mas o que que acontece em muitos casos? Eles recebem pacotes para engravidar uhum, e pacotes de valores milionários. uhum, E está se perdendo a habilidade e o cuidado de se fazer o básico. Por exemplo, existe uma estatística, doutora, que diz uhum. que quando um casal está ansioso, muito ansioso, eles podem bloquear até 85% das chances de engravidar. Olha, Então, quando um casal ele entra no consultório de um médico e ele consegue motivá-los, ele dá o conhecimento, ele sente segurança, porque conhecimento dá segurança. uhum, Ele traça estratégias de trabalho, ele vai no básico, ele vai esmiuçando os detalhes na vida do casal. E esse casal sente segurança, uhum. esse casal ganha 85% de chances de engravidar. Ou seja, muito psicológico. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tinha 40 anos chamada Juliane. Uhum, Juliane, na época, era muito dinheiro isso, tá? Ela já uhum, tinha investido 40 mil reais numa fertilização. uhum, Ela não tinha conseguido resultados. Juliane veio, eu notei que ela não tinha feito exames básicos. Pediu exames básicos. Conversei com ela, conversei com o marido. Fizemos todo um projeto de tratamento. Em um mês, sem fazer estímulos de fertilidade, ela engravidou de gêmeos. olha, que maravilha. Gêmeos. Imagina, né? Então a gente vê casos incríveis na medicina. Uma Uhum, outra paciente estava numa clínica de fertilidade, já havia 10 anos tentando, uhum, não conseguia engravidar. Essa paciente perdeu a mãe. Com a perda da mãe, ela se desconectou por pouco tempo daquela obsessão em engravidar. Ela uhum, estava obcecada. uhum, Perdeu a mãe, o cérebro desviou o foco. Naquele mês que ela perdeu, ela engravidou. Então uhum. a gente sabe que existem causas importantes de fertilidade, nós vamos precisar das técnicas, Sim, lógico. Uhum, mas nós temos que entender que o nosso cérebro, o nosso corpo é muito poderoso. uhum, Então nós temos que jogar com essas variáveis também para uhum. que a gente tenha bons resultados. Olha, que interessantíssimo, né? Porque a gente imagina que seja um problema físico, normalmente, né? É alguma questão que impeça, de fato, né, entre o casal ali de ter, né, os filhos, mas a questão psicológica, então, enfim, emocional, tudo, tá tudo relacionado, não tá, não tem como descartar. Por isso que daí, mais uma vez, a gente volta para aquela questão do início, da importância de olhar para o todo, né? Para ver que o paciente ele é uma unidade, né, e que ele pode ter inúmeros outros problemas que estejam interferindo naquela situação, especialmente aqui de fertilidade, né, ou infertilidade. Então, por isso a importância do profissional adequado, do profissional que realmente tem esse olhar mais apurado, que queira realmente tratar o paciente, É verdade. né, com essa vontade, né, como você falou, exames básicos não tinham sido feitos, né, na paciente, para entender ali toda a dinâmica e até para tratar, enfim, né, porque eu acho que daí entra um protocolo diferente para cada paciente, não é É mesmo? verdade. E uma coisa interessante que eu acho que nós temos hoje uma missão nesse programa, a missão de fazer algo pela população. Uhum, Quando nós falamos de infertilidade, nós temos que falar de endometriose. sim, Então hoje eu vou dar os sintomas mais importantes para a população. uhum, Toda vez que uma menina jovem, da mais jovem, entra no meu consultório para uma consulta para fazer algo simples, ó, doutor, eu estou com uma infecção urinária. Eu não perco a oportunidade. uhum, Eu pergunto assim: você tem cólica quando desce a menstruação? Tem. De 0 a 10, quanto é a cólica? Quando a menina já teve, a moça, a senhora, a mulher, já teve relação, você tem dor na relação?
Uhum. De 0 a 10, quanto você sente de dor? Uhum. Você menstrua muito volume Uhum. e tem muita TPM. Quando você menstrua, seu intestino fica completamente diferente, ele fica mais solto, ele fica mais preso. Uhum. Esses sintomas, eles vão dando pra gente a, a habilidade e o conhecimento para a gente já mapear a doença no início. E o que é a endometriose? É uma doença na qual o endométrio começa a se infiltrar, aquela camada que descama na menstruação, Uhum. ela começa a se infiltrar em outros locais como um câncer. Uhum. Só que ela não é um câncer, e Uhum. nunca vai ser. Uhum. Mas ela muitas vezes fica no intestino, nas trompas da mulher gerando infertilidade, Olha. nos ovários, na bexiga, em vários locais do corpo. E essa doença é crônica, inflamatória e progressiva. Uhum. E incômoda, né? E o maior mal dela é gerar na mulher a infertilidade. Uhum. Exatamente, olha só, né? Você veja a diferença. Eu lembrei de quando eu era adolescente, né? Nunca ninguém me perguntou, nem um médico, olha, qual é o volume, dói, não dói, tem cólica, não tem. Eu tinha cólicas e não conseguia ir para aula quando eu era jovem. E de um volume assim gigantesco. Só que naquela época, o que me foi dito? Tome anticoncepcional. Uhum. Aí nós, meninas de 12, 13, 14 anos, começávamos cedo a tomar o pior anticoncepcional que tinha, né? Que o doutor deve lembrar na época, eu nem me lembro mais o nome. E o que acontecia? Hormônio, né? A gente ficava totalmente desregulado, começava até a engordar, falavam pelo menos, né, que isso acabava acarretando também, ajudava, contribuía um pouco com essa questão. E tudo isso, né, sem necessidade, por quê? Porque não tínhamos à época ainda, talvez o conhecimento necessário, é tudo muito ainda, né, básico, né, as informações ainda, vai tomar anticoncepcional que reduz. De fato, reduzia. Mas a que ponto nós tínhamos que chegar para poder sentir um alívio, poder evitar o desconforto. E o pior, né? Né? Muitos hormônios, quase todos usados nas pílulas, não são humanos. Uhum. O corpo não recebe como algo dele. Uhum. E um processo inflamatório se desencadeia. Uhum. Outra coisa importante, muitos componentes desses sais possuem estrogênios que alimentam a endometriose. Outra doença como mioma, adenomiose. Então, é a operação tapa-buraco. Uhum. Você faz uma cobertura num problema grave que acontece na via. Uhum. Por um tempo parece que está tudo bem. Quando você vai ver o real problema, você tem um caos instalado. Uhum. Exatamente. E daí vem os outros problemas, né, na sequência também, né, que a mulher começa a desenvolver por conta de tomar tão cedo, enfim, tão desnecessariamente, se for para ver. Se tem outro tratamento, por que não fazer, né? É verdade. Né? Então, são questões aí, gente, que de fato merecem o nosso olhar, a nossa intenção justamente de trazer para vocês aí essa informação, porque muitas vezes nós mulheres acabamos sofrendo em decorrência de não conhecer, de não saber. Às vezes está com o olhar, não é porque o médico não seja bom, mas é que muitas vezes, assim como em qualquer área do conhecimento, dependendo da pessoa, ela, né, fica com os seus conceitos, né, trabalhando com aqueles conhecimentos que ela, né, ela conseguiu obter até tal época, enfim, e ela ficou assim e acha que é assim, enfim, é do profissional. Por isso que vários olhares são importantes numa situação como essa. É verdade. Né? E a gente também buscar profissionais que realmente não, né, que gostam de se atualizar, que gostam de realmente observar aquilo que está acontecendo, o que está vindo de novo, o que pode transformar, pode melhorar a tua qualidade de vida. Então, a gente também é responsável por aquilo que a gente pode ter, não é, doutor? Melhorias, padrão de vida, melhorar essa qualidade de vida, né, a autoestima da gente, porque, mulher, quando você está doente, quando você está com dor, quando, né, a gente já fica, puxa vida, mas eu tenho dor, mas nossa, cai a autoestima, né? É verdade. Você já fica com a autoestima baixa. Enfim, são tantas coisas assim, se você consegue realmente evitar estar com um profissional adequado, que tem esse olhar, a coisa flui, é tão melhor, né? A gente quer viver mais, quer viver melhor, quer viver com qualidade, quer viver com saúde, e por que não? Não é? Verdade. Se a gente tem condições, tem que correr atrás, né, doutor? É verdade.
Então, pessoal, a gente voltou aqui agora para continuar essa conversa, né, com o Dr. André, e nós já tínhamos aí dado um spoiler para vocês sobre aquilo que nós iríamos falar nesse bloco, que era justamente sobre emagrecimento, que é um tema tão polêmico, ao mesmo tempo todo mundo quer saber, muita gente usando canetas emagrecedoras, né, doutor? É verdade. Muita gente assim com atendimento médico, outras também não, né, sem atendimento nenhum, fazendo por conta própria. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre todas essas questões, o impacto na sociedade, para a mulher, enfim, toda essa metamorfose, né, que nós estamos sofrendo, porque, inclusive, até eu ouço das moças que me vendem roupas, elas falam, doutora, a gente já não tem mais nem G aqui, porque tá todo mundo no P e no PP. Olha Então só. tá assim. Então, ó, você pega aí, porque só tem esse, é o filho único de mãe solteira. Que tá assim, né? Teve uma transformação realmente, né? Na sociedade, tanto homens, mulheres, né? Todo mundo tá aderindo. Isso é ótimo porque a gente vê que problemas de saúde também estão sendo minimizados, né? Tais como diabetes, enfim, a própria obesidade, que tantos malefícios também ocasiona. Então, nossa, isso para nós isso é fantástico, mas sobre a tua perspectiva, sobre o teu ponto de vista, que eu queria saber como que isso está acontecendo lá no teu consultório. O que acontece hoje é que nós temos uma doença grave, gravíssima, que ela gera quase todas as outras. Uhum, E essa doença se chama estresse. uhum, Nós vivemos numa sociedade estressada. E o estresse inflama o cérebro 1. uhum, Cérebro 1 inflama o cérebro 2, que são nossos intestinos. uhum, Isso gera uma disfunção muito importante no organismo, gerando uma doença multifatorial chamada obesidade. O que está acontecendo hoje com as canetas é que elas revolucionaram o mundo. uhum. Os cirurgiões bariátricos, eles estão sem pacientes para atender. É, isso que eu até ia comentar. Eu recebi uma paciente há 3 semanas que o índice de massa corporal dela é 45. É uma obesidade hipermórbida. Uhum, A família inteira não quer que ela faça a cirurgia estava marcada. uhum, E conversando com ela e apresentando para ela as possibilidades, ela concordou em tentar sem a bariátrica. O que hoje eu considero um modelo sensacional ligado às canetas. Primeiro vamos falar do que está errado. As pessoas estão comprando Tirzepatida, Mounjaro, fora, Paraguai, tudo quanto é locais de procedência desconhecida, uhum, estão fazendo o tratamento por conta, sem saber de nada, sem médicos acompanhando. uhum, Isso está trazendo problema. Eu tenho um irmão que é intensivista. uhum. Ele recebe pessoas com pancreatite grave. Nossa. Ele recebe pessoas que estão tendo problemas porque os seus organismos não conseguem mais controlar o nível de insulina, nem de Deus. glicose. Uhum, Então nós temos que tomar cuidado com o uso abusivo e inadvertido das substâncias. uhum, Mas, por outro lado, quando nós temos um modelo ideal de acompanhamento, nós temos resultados fantásticos. Por exemplo, no modelo em que eu vivo hoje, na realidade da minha clínica, nós oferecemos à paciente um acompanhamento multiprofissional. uhum, O Dr. William Feres, que é uma referência na endocrinologia de Curitiba e Paraná, ele cuida da endocrinologia, dos hormônios. uhum, Eu cuido da parte de hormônios femininos, que são fundamentais para a questão do emagrecimento. uhum, Porque hoje nós apresentamos para a paciente a proposta de um emagrecimento anabólico. uhum, O que faz o famoso Mounjaro? Se a pessoa usa errado e não cuida, ela vai queimar 40% da massa magra do corpo dela, da musculatura. uhum, E qual é o tecido mais nobre do corpo humano? É o músculo. Qual é o tecido da longevidade? Músculo. uhum. E qual é o tecido que está ligado à testosterona? Músculo. E qual é o órgão do corpo humano que mais precisa de testosterona para não ter doenças graves no futuro? Cérebro. Uhum. Então não é só perda de peso de medidas. Nós estamos falando que Alzheimer está ligado a isso. Demência, esclerose, degeneração. Uhum. As pessoas estão usando caneta e perdendo muito peso, ok. Elas perdem gordura, perdem, mas perdem muito músculo. Elas ficam feias. Uhum. Eu reconheço pessoas na rua. Por quê? Você queima a camada de gordura debaixo da pele, que chama derme. Uhum. Você queima a gordura. Só que você não constrói colágeno e musculatura porque você não faz anabolismo. Uhum. E essa pessoa fica doente depois. Quando você para a caneta, ela engorda o triplo. Uhum. Então nós temos que tomar cuidado, porque
se a gente usa a caneta, a gente tem que entender assim, tem que ser pelo mínimo tempo possível, e nós temos que ensinar esse corpo depois a fazer o trabalho sozinho. É como alguém que fraturou a perna, doutora. Uhum. Você tem que colocar gesso. Depois do gesso, você faz a retirada e faz fisioterapia. Uhum. Depois ela anda e depois ela corre. Agora, eu tenho escutado especialistas de renome dizendo assim, a pessoa vai ficar com a caneta o resto da vida. Não. Nós não podemos fazer disso um comércio e nós não podemos aceitar o fato de usar uma substância até o final da vida para a pessoa ficar viciada em outra coisa. Uhum. Entendi. Quando nós tratamos a pessoa de uma maneira integral e nós ajudamos o organismo a se curar, nós usamos pelo mínimo tempo possível a substância, Uhum. nós ajudamos o corpo a construir os tecidos nobres, entre eles o tecido muscular, Uhum. e depois que a gente retira a medicação, o corpo está habilitado para fazer o processo. Uhum. Uma médica de renome, ela falou assim, não adianta, você tira depois, a pessoa volta a engordar. Não volta. Porque nesse tempo a gente trabalha a mente, o estresse, a consciência, a agenda. A gente acompanha, a pessoa aprende a viver de novo. Ela aprende a gerenciar estresse. Uhum. Ela aprende a se alimentar. Uhum. Ela aprende a comer certo. Tem coisa gostosa que queima gordura. Tem frutas que ajudam a emagrecer. Uhum. E a pessoa ganha hábitos de vida, ela cria um condicionamento, né? Naquela história que o hábito se instala pela repetição, Uhum. ela repete aquele critério Uhum. e essa pessoa é curada. Por exemplo, quando nós temos um processo desses, o que eu faço com as pacientes? É algo muito louco. Eu tenho muita intimidade com as pacientes, principalmente as mulheres. Uhum. Eu falo para elas assim, a partir de agora você vai começar a me mandar foto do que você come. Elas falam, ai doutor, não vou mandar. Eu falo, manda para mim até as coisas erradas. Uhum. E às vezes elas falam, doutor, olha o meu prato que bonito. Eu falo assim, olha, você está comendo muito de algo bom, mas o muito de algo bom é ruim. Uhum. Por exemplo, os animais do zoológico, eles morrem de obesidade. Eles só comem frutas. Uhum. Eles dão muita fruta, o animal ficou obeso e morre. Uhum. Então Exato. tudo que é muito, às vezes, provoca mal. Tem que haver o equilíbrio, Então né? a gente tem que saber a qualidade do que se come, a quantidade do que se come e organizar esses critérios. Por exemplo, muita gente me manda, as pacientes mandam, porque eu falo para elas passarem para mim também a questão da atividade física. Uhum. Doutor, eu fui para academia, eu fiz 1h30 de spinning. Errado. Uhum. Eu falo, querida, muda aqui, muda ali, faz assim, faz assado. Uhum. A gente monitora com bioimpedância. Uhum. Sim. A gente sabe quanto tem de gordura, onde tem gordura, qual é o melhor exercício, qual a melhor série, a melhor duração, intensidade. Quanto tem de massa magra, quanto não tem. Uhum. Quanto tem de líquido no corpo, e muitas vezes a pessoa está inflamada, ela está cheia de líquido. Uhum. Você começa a tratar, ela desinflama, ela emagrece muito peso na balança. Mas... E você vê também quanto pesa a massa óssea, porque algumas pessoas têm massa óssea pesada, Uhum. outras têm massa óssea leve. Então, quando a gente individualiza isso e combina com uma substância tão poderosa, as pessoas têm resultados excelentes e duradouros. E daí sim eu me coloco para conversar com outro médico ou médica e para combater essa ideia de que tem que usar caneta para o resto da vida. Não tem. Uhum. Tem que usar pelo mínimo tempo, na menor dose, para não ficar viciado em outra coisa. Tá vendo, né? Então não é por aí, né? Não é simplesmente vai usando que tá tudo certo, né? Tem que ter um atendimento, tem que ter um acompanhamento para que todas essas questões sejam levantadas, né? Os exames feitos, as análises, inclusive nutricionais, né? Aquilo que está sendo realmente aí, né? Enfim, os pratos, o que esse paciente tem realmente comido, porque até eles ficam com dúvida, mas eu não posso daí mais comer uma pizza, eu não posso mais comer um lanche, não posso... Pode, né? Pode, mas tudo tem que ser acompanhado com um nutricionista, porque acho que também tem, né, essa questão toda nutricional, nutricionista em conjunto, atuando, questão de exercício físico, né, cuidado que a pessoa também tem, por isso que você falou, tem que mudar a forma de fazer as coisas, né, uma mudança, uma transformação, você não pode só pensar, eu vou usar a caneta e acabou, né, tem a cabeça,
né? Tem que, realmente, eu vou mudar minha dinâmica, meu cotidiano, minha vida, vou introduzir exercícios físicos, vou fazer caminhada, vou, né, parar de comer tal coisa, ou comer menos, né, tirar os excessos, enfim, questão do estresse, né, agenda, né, a gente sabe que hoje em dia a gente vive num mundo que exige cada vez mais de nós, o celular o dia inteiro, né, normalmente as pessoas com cobrança, né, não, é verdade. isso, né, facilitou muito, mas ao mesmo tempo nos sobrecarregou, né, É parece que é tudo verdade. para ontem, então o nível de estresse vai lá em cima, essa questão do estresse que inflama o cérebro de cima e também, né, o segundo, o estômago, o intestino, né, que você comentou. Então são várias questões que têm que ser alteradas, a conscientização que eu acho que está acima de qualquer coisa, né, doutor, não é É só verdade. sair se aplicando, né, canetas, porque só isso não vai resolver o problema, né, É verdade. e com acompanhamento médico sempre, né. E uma coisa gostosa, né? Eu me Uhum. coloquei com as pacientes, Uhum. eu fiz um grupo, eu ia fazer uma lista de transmissão. Uhum. E ela falou, não, doutor, faz um grupo de Whats. Uhum. É como aqueles ciclistas à noite. Ah, sei. Eles vão juntos, Uhum. na cidade. Sai você sozinha ou eu sozinho para andar de bicicleta em Curitiba à Ah, não tem noite? graça, Não. né, não vai? Agora, quando você está na manada, Uhum. você se motiva. É. Então, as pacientes me pediram e a gente fez grupos de Whats e a gente começa a trocar figurinhas. E eu Uhum. começo a provocar o grupo. Uhum. Elas começam a trocar receitas e jeito de se exercitar e tal, Uhum. e pá. E o que está acontecendo? Daí uma fala, ó, a minha medida era essa, foi para tal medida. E a gente usa a fita métrica da avó Olha que para legal. medir o bíceps, para Ah. medir a circunferência umbilical, para medir como que está a parte da coxa. Hum. E a gente começa a ver semana a semana as diferenças. Aham, E daí progressão. motiva, Uhum. e de repente o grupo inteiro está numa energia tão maravilhosa. Uhum. Eu tenho pacientes que em 2 meses e meio perderam 14 quilos, mas perderam com saúde. Ah, então, isso é o principal, né, não dá para ficar, como dizem hoje, na cabeça do Ozempic, né. Até minha nora que sempre fala, né, tem umas que você olha, assim, você fala: "Nessa ali, cabeça do Ozempic", realmente, porque não tem jeito, a pessoa não conseguiu fazer, né, como deveria fazer, porque você pode ficar linda, maravilhosa, mas desde que faça como o doutor está falando, né, ter o acompanhamento, cuidar com tudo isso, para não ficar algo que você, de repente, né, se arrependa depois e até traga um problema muito maior, né, porque a gente sabe que também pode implicar em outras questões aí de saúde que, de repente, né, a gente vê muitas atrizes famosíssimas, né, que a gente vê, inclusive, estão sendo noticiadas rotineiramente, como Demi Moore, por exemplo, né, que simplesmente mudou, né, do ano passado para cá, ela é outra pessoa. Então você olha e fala, gente, mas será que não é uma questão mental mesmo, né? A pessoa fica com aquela, né, aquela urgência, aquela, não sei, ela fica, sei lá, Obsessão, né? obsessão, né? Uma obsessão por magreza mesmo. Não estou falando aqui que não é bonito, tá? A pessoa Aham. magra, não é isso que eu quero dizer, mas de repente, talvez tenha uma questão que deva ser trabalhada no psicológico, né? Para a Sim. pessoa também. Então, de repente, a pessoa ela fica tão obcecada por aquela questão da magreza, de ser, né, cada vez mais magra, ficar cada vez mais magra, ficar cada vez mais bonita, por achar que realmente é, e talvez se perde um pouco ali no personagem, como dizem, né? Então tem que cuidar um pouco do mental, da cabeça, para que realmente as coisas aconteçam em harmonia, É né? verdade. Porque senão o negócio também não flui, né? E pode trazer uma consequência muito, muito gravosa. Inclusive, não sei se num caso como esse, até uma anorexia, de repente, uma Sim. bulimia, né? Talvez quando deixar de tomar as canetas, ou, né, enfim, deixar de aplicar, muito provavelmente, né? Porque é um transtorno que acaba indo ali pro mental mesmo, né? Psicológico, abalado, enfim, talvez alguma coisa assim. A pessoa depois tem um transtorno alimentar mesmo, né? Por conta Eu disso. conheço pessoas metrosexuais. Olha. É errado a gente se amar? Não. Uhum. Mas pessoas que não têm massa gordurosa quase no corpo, Uhum. aplicando o Mondiaro. Então aí a gente está entrando num outro momento também da história, Uhum. no qual as pessoas estão emocionalmente doentes. Uhum. As pessoas estão obcecadas com aquele culto à beleza, culto ao corpo. Uhum. Aí vem os exageros e aí vem os problemas. Porque o Mondiaro, por exemplo, ele em exagero vai fazer lesões graves do corpo. Uhum. Ele vai gerar problemas que podem gerar consequências irreversíveis. Uhum.
Olha só. Então nós temos que tomar cuidado. Tá aí, pessoal. Vamos, né, como diz, né, direito e justiça é conhecimento, né? Por isso que nós estamos aqui por você e para que você conheça cada vez mais esses direitos tão importantes aqui hoje, né, sobre saúde, né? Essa saúde que hoje está tão no auge, né? Queremos ter qualidade de vida, estamos nos voltando a isso, mas como que nós podemos ter essa qualidade de vida, né? Consultando e tendo realmente acesso a bons profissionais aqui. Não acabou ainda, a gente vai voltar mais um bloco conversando ainda com o Dr. André e vai continuar falando aqui hoje um pouquinho mais sobre tudo isso que ele faz tão bem, enfim, e que é aí a grande referência na área aqui em Curitiba. Bom, então nós, infelizmente, né, nós estamos aqui no nosso último bloco, à vontade de conversar, porque nós temos muito assunto, né, doutor André, e aqui, assim, poderíamos falar sobre vários temas, porque o doutor realmente aí tem esse conteúdo fantástico para nós, inclusive tanto é que agora passa a integrar aqui o hall de colunistas do programa Direito e Justiça, porque tudo que faz realmente tem uma repercussão muito positiva, né, e traz realmente aí essas novidades e revoluciona na área médica, né, com a sua forma de ver, com a sua forma de atuar, enfim, né, um profissional à frente do seu tempo, com certeza. Então, doutor, além, né, da sua medicina, que o senhor realiza de forma fantástica e irretocável, a gente sabe que também trabalha, né, no instituto, aí, com o instituto, né, Williams Pérez. Eu gostaria de saber, já tive inclusive, né, já ouvi falar muito bem e gostaria muito que o doutor falasse sobre isso, que inclusive William Pérez é seu pai, isso, né? E gostaria de saber o que faz efetivamente o Instituto para que o nosso público conheça um pouco mais dessa linda trajetória que o doutor tem aí para a gente. Então, eu sempre falo com as pessoas de diversas crenças e religiões no consultório. Eu acho que para falar um pouco dessa medicina que a gente vive como família, a gente tem que entender, primeiro, que a gente tem que respeitar as diversas crenças e a gente tem que conviver com amor. Mas no que nós acreditamos, nossa família, nós acreditamos em Deus. Algumas pessoas não acreditam em energia, em forças superiores, outros não acreditam. Mas nós não nos constrangemos com as pessoas. Nesse aspecto, eu vou falar da minha crença. Existem 2 médicos que eu vou lutar para ser igual. Um deles é Jesus Cristo, o maior modelo de médico que eu já vi. Esse eu não vou conseguir ser igual. O outro modelo de médico que eu quero tentar ser melhor, porque ele me pediu isso, é meu pai. E o meu pai sempre falou algo incrível. Ele falou uma frase e eu acho que eu melhorei um pouco a frase dele. O meu pai falou uma frase que diz assim: Deus não é um Deus de coisas, nem de glamour, de fama, status, riqueza, poder, viagens, luxo. Deus é um Deus de pessoas. Então, o primeiro ponto dessa medicina é a gente se apaixonar por pessoas. E meu pai sempre foi um apaixonado por pessoas. Meu pai trabalha até hoje, vai fazer 80 anos agora, dia 23 de julho, e ele é apaixonado por almas. O meu pai não coleciona riquezas. Ele é um homem muito bem sucedido, inclusive bem estruturado financeiramente. Mas as riquezas do meu pai são as pessoas. Nesse sentido, o que ele fez? Ele sempre fez uma medicina pensando no outro. Pensando em ver as pessoas bem. Pensando como seria se ele estivesse no lugar do paciente. Isso deu para ele uma gama de amizades verdadeiras tão maravilhosas que hoje meu pai, onde passa, é uma referência em Curitiba e fora. O meu pai sempre se envolveu com trabalho missionário, servindo populações carentes, visitando diversas cidades no Brasil e fora, falando para pessoas sobre espiritualidade, sobre como que a medicina podia ser usada, mas também a parte espiritual, emocional, psíquica. E nesse aspecto surgiu o Instituto, que hoje já atendeu mais de 100 mil pessoas. E dentro desse atendimento, eu atendi 30 mil. Nossa! Nesse aspecto, eu tive um tempo de carreira solo, fiz o meu espaço. A minha irmã, que é a doutora Carolina Feres Busato, nutróloga, teve um chamado tão forte de Deus que Deus falou: para de fazer consultório e vem me servir. E ela serve como médica, cuidando de mulheres, mas sem fins lucrativos.
E nesse intuito eu acabei voltando a trabalhar com meu pai. Uhum. Então hoje nós estamos juntos, unimos 2 serviços, o Instituto William Feres e a Clínica André Feres. Então nós estamos juntos ali no Água Verde, na República Argentina, bem próximo ao Festival Água Verde. E estamos realizando esse trabalho em conjunto. A endocrinologia é uma área linda, que é a do meu pai, somada com a minha, que é a área da ginecologia. Eu me especializei muito em hormônios e agora eu estou terminando a nutrologia, que é do ladinho da endocrinologia, para pegar o legado do pai. Que bacana, né? Meu pai sempre falou assim, ele um dia olhou para mim e falou assim, filho, a vida é uma corrida como aquelas de revezamento de bastão. Eu vou correr até onde eu puder. E um dia eu vou te entregar o bastão. Então, filho, se você andar para trás, eu vou ficar muito frustrado. Se você ficar parado, eu vou ficar triste. Mas se você avançar, eu vou ficar orgulhoso. Então, filho, seja um médico melhor que eu. E naquela hora meu pai chorou. Naquele dia, no consultório dele, aquela frase, ela teve um impacto em mim. Eu era um médico que tinha começado a carreira. E ele falou assim, filho, não seja medíocre. Seja melhor do que eu. E aquilo mexeu comigo e me deu uma ambição saudável. A ambição de poder honrar meu pai na medicina. Então, nisso a gente tem tido a alegria de poder conhecer pessoas. As pessoas falam assim, amigos de verdade são poucos. Eu posso dizer com humildade que hoje eu tenho muitos amigos de verdade. E a grandíssima maioria deles são as pacientes, os maridos, as famílias que eu conheci. Que legal, você vê? Que honra, né? As pessoas são o nosso maior patrimônio. Então nós temos hoje nós somos ricos no patrimônio que vale a pena. Aquele patrimônio no qual a gente investe, onde a traça e a ferrugem não corroem. É o imaterial mesmo. Porque as pessoas estão correndo atrás do quê? De dinheiro, de fama, de status, de poder. Tem gente matando a esposa para ter dinheiro, tem gente que vende a mãe, tem gente que joga a mãe num asilo, não quer saber, e não cuida e não honra seu pai, sua mãe, que fizeram tanto por ele. Então nós estamos vivendo uma frieza do ser humano. Mas por outro lado, também existe muita gente hoje fazendo a diferença aqui na Terra. Tem. Pessoas que têm um chamado como você, né, doutora? Que poderia estar mais ainda inserida no direito, com mais clientes, fazendo ainda mais negócios no mundo do direito, mas separa um tempo tão nobre da sua agenda para fazer um serviço que vai prestar para a população ser melhor. Está ganhando algo financeiramente? Talvez não. Mas está investindo onde a traça e a ferrugem não corroem. Exatamente. Eu sempre, desde pequena, eu soube que tem muito mais além disso aqui. Sabe? Não é isso aqui é só uma passagem. É só passagem. Um dia a gente volta para a origem e é lá que é o nosso verdadeiro lar. Se a gente não entregar algo aqui na Terra, não deixar um legado, não transmitir algo de bom para alguém, que seja uma pessoa que tenha a vida transformada pelo que a gente fizer positivamente, acho que a gente já pode se dizer feliz, né? Verdade. Porque hoje em dia, no mundo onde a gente está, de competitividade, onde as pessoas, como o doutor falou, matam umas às outras, sacrificam família, né? Enfim, estão só em prol do dinheiro, reconhecimento, fama, seja lá o que for, a gente vê isso todo dia, nas grandes mídias, inclusive, né? Parece que hoje o que faz sucesso, entre aspas, é o escândalo, é a pessoa que, enfim, né, faz várias coisas aí que às vezes a gente não compactua, né? E tá fazendo sucesso. Aqui a gente pensa justamente, a gente faz o caminho contrário, inverso. A gente quer justamente poder tocar corações, tocar mentes, transformar vidas, levar direito, levar acesso, levar informação, fazer com que essas pessoas que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil a gente tem tantas diferenças sociais, tanta desigualdade, né? Graças a Deus que aqui, pelo menos no Sul, aqui em Curitiba, a gente, né, vê um pouco menos, mas tanto lugar, tanta judiação, tanta gente sofrendo, com tanta desigualdade, com tanta indiferença. E às vezes a gente não pode fazer nada, materialmente falando, porque está distante, mas se a gente pode pelo menos transmitir uma informação como essa hoje, que o doutor fez aqui de forma tão brilhante, levando, né, esse conhecimento
para essas mulheres, para esses homens que, até com as suas mulheres, com suas parceiras, suas cônjuges, enfim, namoradas, possa dizer, olha, eu vi o programa lá, vi o doutor André falando, vamos procurar, né? Vamos resolver esse problema que você tem, vamos cuidar, olha, a gente está tomando ali a caneta, mas olha lá, temos que ter esse cuidado, a questão da obesidade, enfim, tudo isso, gente, é algo tão assim que realmente a gente escancara uma porta de, sabe, de bondade. E outra, eu só posso agradecer, na verdade, ao doutor que está aqui hoje, né, dispondo do seu tempo, o doutor também tem um tempo precioso que está dispondo aqui para a gente, deixando de atender seus pacientes, deixando de fazer esse trabalho lá no Instituto, para poder trazer essa palavra, né, esse conhecimento todo que o doutor tem, essa tua, né, enfim, carreira brilhante, compartilhar, até inspirar tantas pessoas, tantos profissionais a se tornarem, né, alguém parecido com o doutor, que tem essa visão, que tem essa vontade de transformar o mundo, porque eu acho que é isso que nós precisamos fazer, conscientizar as pessoas que todos nós podemos ser agentes de transformação desse mundo. É verdade. E uma coisa que meu pai sempre falou que marcou minha vida. É chocante o que eu vou falar. Ele uma vez olhou para mim e falou assim, filho, no dia do teu enterro, vai haver uma festa de felicidade, porque você marcou a vida de muita gente, ou aquele lugar vai estar vazio, e as pessoas vão estar falando assim, foi tarde, esse cara não valeu a pena. Uhum. E ele falava assim, filho, o que vai estar escrito na lápide do teu caixão? O que você gostaria que tivesse escrito? Então, às vezes, a gente vive de uma forma insana. Uhum. E tem uma frase de um grande sábio, eu não sei de onde vem essa frase, mas diz assim, o homem vive como se nunca fosse morrer. Uhum. Ele morre como se nunca tivesse vivido. Ele se preocupa tanto com o futuro, em conquistar riquezas, que ele gasta toda a saúde e energia para conquistar aquilo que é falso. Ele perde a saúde e fica doente. Uhum. E depois nenhum dinheiro compra a saúde de volta. Uhum. Essa frase diz assim, o homem é muito estranho. Uhum. Então eu acho que a gente tem que ter também um momento de reflexão, de entender que a gente precisa se conscientizar de que a gente não está aqui de passagem para correr atrás de coisas fúteis que vão virar pó. É. A gente tem que investir naquilo que vale a pena e naquilo que é eterno. Uhum. É importante a gente entender que a gente tem que deixar um legado para as próximas gerações. Uhum. E nós somos agentes de influência onde nós estamos. Exatamente. Nós podemos fazer uma influência positiva ou uma influência negativa. Uhum. Se nós formos egoístas e egocêntricos, a gente vai disseminar o caos. Uhum. Se a gente pensar no próximo e praticar a caridade, a gente vai semear e produzir grandes resultados na nossa sociedade. Uhum. Exatamente. É aí que a gente deixa realmente esse legado tão importante, né? Que faz com que essa sociedade se transforme em algo melhor. Quantos fizeram isso? Talvez na sua época não puderam observar, mas hoje são citados, reverenciados, porque realmente transformaram, né, não só a sua vida, porque muitos, como disse, não puderam nem aproveitar, mas a vida do seu entorno, da sua comunidade, enfim, do seu bairro, da sua cidade, e até hoje são citados aí mundialmente, né? É verdade. Então, isso é importante e acho que a gente tem que sempre valorizar essas pequenas atitudes que podem realmente ser aí tão transformadoras. Bom, doutor, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, seus contatos, aí para que todo o público possa conhecê-lo cada vez mais, melhor, ainda que o doutor esteja agora semanalmente aqui conosco, né? Mas também vai ser muito importante que todos tenham acesso aí ao doutor, para que quando precisarem, saibam que podem contar com alguém tão especial quanto o doutor aí nas vidas de cada um. Legal. As minhas redes são fáceis, é DR de doutor, DR, André Feres, com F de faca e S de sapo, ginecologista. Isso vale para o Insta, para o Face e TikTok. E o nosso site é www.andreferes.com.br. Bom, minha gente, eu mais uma vez, sempre feliz aqui de estar com vocês em mais essa edição do programa Direito e Justiça. Me despeço na certeza de que eu, especialmente meu convidado, podemos aí fazer a diferença na sua vida nesse dia com tantas coisas boas, ali com tanto carinho, né, que realmente a gente faz esse programa e sempre se dedica, porque a gente sabe que pelo menos, de alguma forma, a gente está mudando aí o seu momento, talvez trazendo realmente aí uma resposta que você tenha buscado, que esteja precisando, e a gente vem nessa intenção realmente de transformar a sua vida, de te inspirar e fazer com que a sua vida seja cada vez melhor.
E claro, né, sempre deixando aquela mensagem positiva para você que está aí, sempre acreditar no seu potencial, acreditar na vida, acreditar que você é capaz de mudar a sua realidade, você é capaz de chegar onde você quiser, que só depende de você, que ninguém pode dizer que você não sabe, que você não pode, que você não merece, porque o merecimento vem da sua vontade de querer crescer e de querer realmente chegar naquele lugar em comum que você merece estar. Um grande beijo e até a próxima semana.